Bem Parte Conversa hoje com o Paulo Cunha, sócio da iHub Investimentos, escritório de agentes autônomos da XP. O motivo dessa entrevista hoje é saber do Paulo os impactos do coronavírus na economia. Tudo bem, Paulo? Obrigado pela visita. Tudo bom, Lucas? Obrigado a você. Paulo, você que acompanha esse trabalho diário aí no mercado financeiro, qual que é a sua percepção sobre esses últimos dias de turbulências? Vamos lá, a gente viu uma queda muito intensa e muito expressiva, tá? Acho que vale dizer que como se nunca tinha visto antes, mesmo se a gente for pegar a crise de 2008, as quedas aconteciam de maneiras mais sucessivas, conforme os bancos iam quebrando e ia se percebendo que estava acontecendo de fato uma crise, mas dessa vez não, o temor de uma crise antecipou a própria constatação de que ela está ocorrendo, né? Então a gente vê um pânico generalizado, não só no mercado financeiro, mas acho que no dia a dia, né, acaba afetando a vida de todo mundo, né, essa questão de restrição de mobilidade, e então o mercado financeiro acabou sendo muito impactado pela liquidez que ele tem, né, então a gente viu quedas bem intensas e estamos começando a ver preços de crises, preços de recessão propriamente dito. Você, justamente tocando nesse ponto, a gente viu quedas bruscas, altas também significativas, mas não o mesmo movimento de recuperação, né? Agora, por enquanto, dá para saber o limite da bolsa, até onde ela pode ir, até onde pode cair, até onde ela pode se recuperar nas próximas semanas, no caso? Uhum. Sim, o que a gente tem são sempre cenários hipotéticos, né? Nunca ninguém sabe exatamente aonde é o fundo, até onde pode chegar. Mas alguns dados que a gente pode usar aqui. Então, se a gente pega, hoje a gente está no mesmo fundo que foi da última crise, vamos dizer assim, o último momento mais dramático que a gente viveu foi a greve dos caminhoneiros, né? Então, a gente teve também uma paralisação da economia momentânea, causada por essa greve, então, né, indagava-se o que isso ia trazer de coisas ruins, né, de dados econômicos e tudo mais. Então, a faixa dos 69, 70 mil pontos de Ibovespa, que é muito perto de onde a gente está hoje, foi atingido naquela época. O Ibovespa ele caiu bastante e agora ele está parecendo que encontrou esse suporte, né? Então, assim, não que não possam acontecer novas quedas, mas agora, pelo menos, isso já está sinalizando que é um dos suportes, já é um ponto onde os investidores começam a olhar para os preços das ações e começam a encontrar algumas barganhas, né? Segundo as análises deles mesmos. Quando a gente olha o preço em dólar, é ainda mais baixo. A gente vê que o preço está mais barato do que no fundo da crise de 2008. Isso é mais interessante, né? Porque o dólar hoje está já perto de 5, em alguns momentos até passa de R$ 5, e aí você joga isso junto com a queda do Ibovespa, o Ibovespa em dólar, ele está ainda mais depreciado. Por conta do movimento da queda de juros, houve uma procura maior por investimentos em renda flexível, né? Renda variável. Isso, a Bolsa registrou um crescimento significativo nos últimos meses, principalmente. Perfeito. Para essas pessoas que entraram recentemente na Bolsa, qual que é a sua recomendação diante desse momento de incerteza? Vamos lá, de fato, a Bolsa veio de 600 mil CPFs, né, de uns 3 anos para trás, para agora quase 2 milhões, acho que 1,8, 1,9, então quase quadruplicou. Então muita gente nova entrando na Bolsa, né? A gente sempre vê as pessoas, quando o mercado está subindo, eufóricas para querer comprar as ações, né, ter perspectivas de ganhar dinheiro, ainda mais quando deixado na renda fixa ou deixado na poupança, né, aquilo não estava trazendo um retorno mais suficiente, né? Mas a gente tem que lembrar que as ações é um mercado de risco, então pode sim ter alguma depreciação, pode variar para baixo. A recomendação sempre é você nunca entrar com todo o capital, né? Por mais que ela esteja agora aparecendo num preço interessante, você também não deve entrar com a mão cheia, não tem que colocar 100% do seu portfólio. Então sempre dependendo do seu perfil de risco, talvez 30%, talvez 50%, para que você sempre tenha a margem de poder recalibrar nesses momentos de queda. É horrível você passar por um momento desse e não ter mais espaço para poder comprar mais ações, né? Então, assim, a gente sempre tem que olhar de momentos em momentos, ou de períodos em períodos, e ver se vale uma recalibragem. Então, se aquela parcela das ações diminuiu, talvez agora faça sentido de aumentar um pouco mais. Mas sabendo que a Bolsa, sim, pode ter novas quedas. Se a gente está em 70 mil pontos, ela pode ir para 60 mil pontos, pode ir até para 50 mil pontos, né, segundo alguns parâmetros que a gente joga, algumas projeções, né, se o pior vier a acontecer. Dentro desse raciocínio, a gente discute aqui na redação sobre essa queda das ações das empresas. Isso não significa que a empresa, de um dia para o outro, piorou 50%. Diante disso, que fatores o investidor precisa estar atento
pensando no longo prazo, uma recuperação? Talvez uma recuperação mais longa ou uma recuperação mais rápida de uma empresa? Que tipo de informação ele tem que ficar ligado no dia a dia para acompanhar esse movimento? Tá. Vamos lá, as escolhas mais óbvias hoje, né, quando a gente está falando em bolsa, são as tal blue chips, né? São empresas como Petrobras, Vale, os bancos, né, Banco do Brasil, Itaú, que a gente sabe que independente da crise que for acontecer, dificilmente elas vão vir a quebrar, né? Então são empresas já bem estabelecidas, sólidas, né? Pouco alavancadas ou com facilidade de tomar dívida no mercado, né? Ou seja, facilidade de rolar suas dívidas e se conseguir se financiar. Quais são as empresas que a gente tem que ter atenção? Aquelas, principalmente companhias aéreas, que são muito endividadas e podem vir a ser muito afetadas, né, pela questão da restrição dos voos, né? Companhias também altamente endividadas, porque se nesse momento eles precisarem emitir novas dívidas para conseguir rolar as antigas, podem não conseguir. E aí sim pode cair em calote, em default, que a gente chama, né? E também companhias menores, que talvez não tenham tanto acesso ao mercado de capitais ou tanto acesso aos bancos de conseguir empréstimos nesses momentos de maior restrição de liquidez, né? Mas sim, você começa já a olhar alguns papéis que estão valendo metade do valor contábil, né? A grosso modo significaria dizer que elas estão valendo metade do que os investidores iniciais delas colocaram de dinheiro, né? Então, assim, a gente já começa a ver que começam a aparecer algumas ações baratas, né? Mesmo se uma crise ou se uma retração de alguns trimestres vier a se confirmar. Antes mesmo do agravamento dessa crise, na sua percepção, havia uma valorização excessiva de algumas ações no mercado? Olha, claro que assim, agora que tudo caiu, é mais fácil falar que alguns papéis, né, estavam muito valorizados. A análise fica mais fácil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aqui no Brasil, menos, tá? Lá fora, sim, você tem empresas de tecnologia que estavam valendo, assim, muitas vezes o múltiplo, né? Então, assim, até 70 vezes o lucro, 80 vezes o lucro, né, de algumas companhias. Mesmo aqui, a Magazine Luiza, mas aí, por apresentar grandes resultados, era uma empresa, em tese, cara, quando a gente olha fatores de múltiplos. Então, estava, né, negociando a mais de 40, mais de 50 vezes o lucro. Mas quando você pega hoje Banco do Brasil, está negociando a 5 vezes o lucro. Só para você ter uma dimensão do quão mais barato pode vir a ficar. Mas não, eu não vi que aqui no Brasil a gente tinha de fato uma bolha. Claro que alguns setores a gente estavam com múltiplos um pouco mais inflados, né, ditos varejistas, que geralmente são os que mais se aproveitam de momentos de recuperação, que era o que o mercado estava apostando, que era o que os queriam se dar melhor nesse momento cíclico, né? Mas de uma maneira bem geral, você não tinha muitas empresas tão infladas como tinha lá fora, por exemplo, com as empresas de tecnologia, né? Nós estamos no meio de uma crise de saúde que afeta diretamente a atividade das empresas. A gente não sabe ainda o cenário no Brasil, como vai se comportar. Até o momento, que lição isso já é possível tirar dessa situação, desse cenário? Você disse quanto aos investimentos, como se comportar. Eu acho que assim, é sempre importante a gente ter um portfólio diversificado, né? Então, por mais que a gente possa vir a chegar à conclusão de que, sei lá, a bolsa vai ser o melhor ativo do ano, a gente sempre tem que pensar que isso pode não vir a acontecer, pode vir alguma surpresa como está acontecendo agora. Então, uma carteira diversificada, ela tem que ter renda fixa também, sempre, por mais arrojada que ela seja, tem que ter uma parcela em renda fixa, que é o que vai segurar, né? É importante também, quando você tem uma carteira de ações, ter um pouco de dólar, né, porque o dólar nesses momentos ele sempre se valoriza, né? Então quando a gente tem uma aversão a risco, você tem uma fuga de capitais e o dólar se aprecia, então isso acaba fazendo um hedge natural na carteira, né? Para crises mais globais, a gente também tem o ouro, que também é importante ter na carteira, né? Então você consegue combinar com alguns ativos, de modo a não ficar tão exposto assim quando vem uma recessão ou vem uma crise como essa que está acontecendo, né? Então combinar a carteira de ações brasileira junto com o dólar, ou junto até com um investimento estrangeiro, um pouco de ouro, ou seja, diversificar, né? Acho que isso é sempre importante e você sempre ter espaço, que isso vai estar dentro da renda fixa na sua carteira para poder aproveitar esses momentos caso eles aconteçam. Então, se a gente falar no cenário de hoje, a lição que fica principalmente para esses investidores recentes é um preparo melhor
para proteger o patrimônio, seria isso? Acho que exatamente, é um preparo melhor do portfólio, né? Quando a bolsa estava subindo, todo mundo queria, mas poxa, essa ação está subindo 10% ao mês, para que eu vou deixar na renda fixa recebendo 6%, né? Mas agora que ele vê a ação caindo 50%, aí que ele para pensar. Então, sem dúvida, o efeito diversificação, mas eu acho que o principal aprendizado aqui é o fator emocional, que ele assusta demais, né? Então, por mais que a gente olhe e fale, nossa, mas as empresas estão com múltiplos muito baixos, ou poxa, essa empresa não vale só isso, a gente consegue ter esse entendimento, ainda assim é difícil a gente conseguir se segurar para não sair vendendo tudo no pior momento com medo de perder a carteira inteira, né? Então o fator emocional ele pesa muito. Eu acho que tem muita gente que começou agora que simplesmente não viveu momentos assim, então não sabe muito bem como se comportar, que atitude tomar, né? E aí você operar com o fígado, né? Você operar assim no calor da emoção, sem dúvida é onde você vai acabar cometendo algum erro e aí realizando prejuízos que podem ser irreparáveis, né? Então a gente tem que ter um pouco de sangue frio nessas horas e saber lidar com o fator emocional, porque ele engana demais a gente. Então, Paulo, para a gente fechar, quem lida com a renda variável tem que pensar mais, então, no longo prazo. Sim, sem dúvida. Porque é claro que essas quedas que acontecem, elas sempre acontecem em alguns meses, né? Assim, de maneira mais brusca, principalmente, como ocorreu. Quando a gente pega um gráfico de mais longo prazo, a gente consegue ver que a bolsa tem menos volatilidade, né? Existe uma tendência de valorização dos papéis ao longo dos anos, né? Então, claro, você sempre olhar o longo prazo, poxa, investimento em bolsa é algo para, assim, no mínimo 3 anos, de preferência 5 ou até décadas, né? Quando a gente vê, de fato, o portfólio caminhando, se valorizando, e aí as crises são apenas pequenos tropeços, né? Então, se você está pensando, está precisando do seu dinheiro, vai começar a investir em bolsa e vai precisar dele daqui 6 meses para comprar um apartamento, talvez não seja o investimento ideal. Paulo, muito obrigado pela gentileza, respondendo aos seus esclarecimentos. Obrigado a vocês. O Neipad conversou hoje com o Paulo Cunha, sócio da iHub Investimentos. Obrigado pela atenção e até a próxima.